Olá, meus irmãos e minhas irmãs, a paz de Deus para todos. Louvado é o nome de Jesus. Estou feliz, estou alegre. Agradeço a Deus por mais uma oportunidade de estar junto com os irmãos e irmãs hoje falando aí de salvação. Quero falar para meus irmãos e para minhas irmãs sobre salvação. Meus amados, estamos vivendo os últimos dias da face da terra. E hoje muitos irmãos e irmãs não se aproximam da casa do Senhor, da igreja, para se aproximar de Deus, porque estão vendo, no mundo secular, nesse Brasil secular, estão vendo muita coisa, muita podridão, vamos dizer assim, no meio das igrejas, no meio das congregações e no meio aí das denominações, Estamos vivendo hoje uma lástima. Realmente hoje você não tem mais prazer em assistir uma programação cristã nas televisões, São muitas coisas aí que está acontecendo e que está passando que as pessoas não querem nem mais assistir, na verdade, Mas, meus irmãos e minhas irmãs, o importante é que vós outros se aproxime-se de Deus. Aproxime-se de Deus. E na verdade, meus irmãos, eu vos digo que a Bíblia diz assim que o meu povo perece por falta de conhecimento. É que o povo, eles não querem ir pela Bíblia. Eles não querem ler a Bíblia, esfolhar a Bíblia, ler um versículo ali, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e meditando. E para que você chegue aí um conhecimento da palavra de Deus. Lá em Isaías vai nos dizer que para conhecer e entender a Bíblia é um pouquinho aqui, um pouquinho ali, regra sobre regra, e a pessoa vai entendendo. Então não vá pelo ensinamento do homem. Hoje é realmente uma lástima. A gente vê tantas as coisas aí nas igrejas. Os cristãos, meus irmãos e minhas irmãs, Deus, Ele está a ponto. Deus está a ponto de vomitar este povo, e talvez já tenha vomitado, porque o que nós estamos vendo hoje aí, ninguém sabe mais quem é cristão. Os cantores evangélicos, as cantoras evangélicas estão pulando carnaval, estão levando a festa do mundo para dentro das igrejas. Época de São João já estão levando festa mundana de São João, Santo Antônio, São Pedro para dentro das igrejas, essas festas. E estão também fazendo coisa dentro da igreja que nunca existiu e nunca e vai existir. Os cristãos de antigamente nunca se corrompiam. Morria sendo fiel a Deus, sem mentir, sem enrolação, sem usar palavras frívolas. Pessoas que não matavam, que não roubavam, que não mentiam. E naquela época a palavra tinha poder. Naquela época a palavra tinha poder. Você fazia um negócio com outra pessoa, vamos dizer assim, uma troca, tirava assim um fio do cabelo, tá aqui. Se desse uma palavra, para te pagar tal dia, dava a palavra, e a palavra tinha poder, Antigamente era assim. Hoje o homem não confia mais no outro, porque ninguém tem mais palavra. Pessoa mente, pessoas mentirosas. E antigamente os cristãos eram assim, era um povo santo, lavado e remido. Mas hoje está uma lástima. E hoje o povo do mundo, que o mundo já agiu maligno, mas o povo do mundo não quer saber das igrejas mais, porque no meio, meus irmãos, de 100 igrejas, talvez você tire uma ou duas. Mas o que eu quero vos dizer com isso, com esta palavra que eu estou dizendo hoje, é que você tem que aceitar a salvação. Você tem que sim que escolher um lugar para adorar a Deus. Porque as coisas hoje, porque o nosso Deus, Ele fez o homem e fez a mulher para ali adorá-lo, lhe glorificar, lhe exaltar, lhe louvar. E então é necessário sim que você escolha uma igreja para cultuar a Deus. Você tem que ser santo em casa, no trabalho, em todos os lugares. Mas é necessário sim que você escolha aí uma igreja para adorar a Deus. Porém, como está hoje, mas você vai descobrir uma igreja certa para adorar a Deus. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que você vai encontrar um lugar para adorar ao Senhor. Meus irmãos, a palavra de Deus ela nos diz que nos últimos dias viriam os falsos profetas. E já tem muitos falsos profetas. Como é que vós podereis fazer para descobrir qual é o líder religioso, a líder religiosa, para que ele se encaixe na Bíblia, para que ele se encaixe num homem de Deus e numa mulher de Deus? A palavra de Deus, ela nos prega, ela nos ensina que o homem, ele tem que andar com as suas obras. O homem tem que ter a fé que tem Jesus
E quem tem Jesus tem que fazer as obras. Obra é plantar, obra é ajudar uma pessoa necessitada, uma pessoa, um órfão, um viúvo, uma viúva, pessoas que estejam passando necessidade. E se o ministério ela tem a condição, ela levar para a pessoa ali uma cesta básica, ela levar para aquela pessoa, se ela estiver no escuro, pagar uma conta de água e luz, se ela estiver doente, enferma, precisa de um remédio, você levar um remédio, a pessoa precisa ser deslocada até um hospital, você poder levar aquela pessoa, é obra. A fé tem que andar junto com a obra. Diz que a fé, a palavra de Deus nos diz que a fé sem obra, ela é morta. As duas têm que andar juntas. Então você tem que analisar por esse contexto, ver se o homem, o pastor, a pastora, se eles andam com as obras. E nos dias atuais de hoje, você vê a maioria das igrejas passam muito por longe do Evangelho de Cristo. Jesus, quando nos chama, ele fala assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É você com o seu pecado, você está bebendo, você está fumando, você pode estar fazendo o que for. Jesus se chama do jeito que você está, né? Do jeito que você está. Lá na presença de Deus, Deus vai te lapidando e vai te transformando num novo homem, numa nova mulher. Então, nosso Deus, Ele nunca vai nos chamar para uma vida do jeito que é pregoado por aí. Amém? Então, meus irmãos e minhas irmãs, quando Jesus nos chama para seguir a Ele, que Ele bate no teu coração e faz um convite. Jesus, Ele diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. E Ele ainda fala assim: no mundo, Ele nos adverte que no mundo tereis aflições, no mundo tereis luta. No mundo, para seguir a Jesus, tem que sofrer. Todos desde o início do mundo, André, Lucas, Pedro, Tiago, todas as pessoas desde o começo do mundo para seguir a Jesus sofreram. E sofrem até hoje os que seguem a Jesus em espírito e em verdade. Então Jesus já nos adverte: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo, vós vencerá. Mas hoje vocês têm que olhar que a salvação ela tem um preço. O céu é tomado à força. Então, quando, meus irmãos e minhas irmãs, você vê aí a igreja lotada, assim de pessoas, aquelas pessoas não estão buscando salvação, elas estão buscando prosperidade. Então, essas denominações, essas igrejas, elas pregam um evangelho fraudulento e um evangelho anátema. Evangelho anatema, porque não existe esse evangelho aí. Jesus, em nem a sua palavra de Gênesis e Apocalipse, Jesus nunca nos chamou falando que nós vamos ser prósperos, que nós vamos arrebentar, que nós vamos ser ricos, que nós vamos ter isso e aquilo. Em nenhuma forma Jesus promete isso pra gente, tá, meus irmãos? Você pode ler, de Gênesis e Apocalipse, não vai ter nenhum lugar onde Jesus vai nos chamar e nos dizer que nós vamos ser ricos e prósperos. Não, não tem isso na palavra de Deus. Jesus nos chama para servi-lo, adorá-lo, exaltá-lo, glorificá-lo e andar na presença de Deus. Jesus te chama, você carregado de pecado, você se prostituindo, você roubando, você matando. Jesus te chama do jeito que você está. E Jesus, ele vai te transformando. Jesus veio pregar o arrebatamento, Jesus veio pregar a salvação, Jesus veio pregar o arrependimento, para que você se converta dos vossos maus caminhos. Jesus veio pregar para que você saia do pecado e ande de acordo com a sua palavra, vivendo em santidade, sem mentir, sem roubar, né? Observai os 10 mandamentos do Senhor em Êxodo 20, Deuteronômio 5, Deuteronômio 28. Então, Jesus nos chama para servi-lo em espírito, em verdade, em santidade. Jesus não promete para nós riqueza. Então, se vós outro vê as igrejas lotadas e pregando o evangelho fraudulento, isso é um evangelho maldito. É um evangelho de lavagem cerebral, é um evangelho que engana muitas pessoas. É um evangelho que Deus não está no meio desse negócio. Como é que você conhece um homem de Deus ou uma mulher de Deus? A Bíblia diz que nos últimos dias virão falsos profetas e até mesmo os próprios escolhidos seriam enganados. E hoje está desta forma, meus irmãos. Irmãos, pare, meus irmãos e minhas irmãs, abra os olhos pelo amor de Deus. Abra os olhos pelo amor de Deus. Isso são os falsos profetas. Essas pessoas estão ajudando, fazendo obra. O homem de Deus e a mulher de Deus é o que faz caridade, é o que ajuda. A Bíblia nos diz, lá em Malaquias, que quando trazeis dízimos e oferta à casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa.
Muitas das igrejas, ela prega só o primeiro, onde roubará um homem a Deus. Prega muitas coisas, e repreender devorador, migrador e tal. Prega essas coisas. Mas as igrejas, ela não utilizam os dízimos nas obras. Porque antigamente, os apóstolos, os discípulos de Deus, e os homens de Deus, as mulheres de Deus, elas usavam os dízimos para abençoar as pessoas. As ofertas para ajudar a pessoa que estivesse passando necessidade. Uma pessoa que estivesse passando fome. Comprava-se a farinha, o azeite, comprava-se o pão ázimo e ajudava aquelas pessoas necessitadas. A pessoa recebia de graça e dava de graça para as pessoas. Os homens de Deus eram assim, cumpria a palavra. Trazei todos os dízimos e ofertas na minha casa, para que haja, na casa do tesouro, para que haja mantimento. Uma igreja, ela tem que ter obra. Eu já tenho muitas das igrejas aí que tem um cristão lá de dentro, um membro da igreja passando necessidade, passando fome, dormindo no escuro, enfermo por falta de remédio, e as igrejas sabem. Mas ela não dá o remédio, não dá uma conta de água, conta de luz. Quando a Bíblia diz que haja mantimento em minha casa, uma igreja ela tem condições financeiramente de ajudar uma vida de uma pessoa necessitada ou necessitada, porque aquela pessoa precisa. E as obras então? Já que a igreja ela vai ser julgada pelas boas obras, livros serão abertos. Outro livro vai ser aberto, que é o livro da vida. E livros vão ser abertos, o livro das obras, quer seja boas, quer seja mal. Tudo vem a julgamento. E as igrejas que não tem nada de obra, meus irmãos, que não tem obra, não faz obra, a caridade em si, que é o amor, elas só querem sugar. Outra coisa que eu acho muito errado, igrejas que cobram dízimo. Primeiramente, prega-se sobre os dízimos, certo? Prega-se sobre os dízimos e prega para que o membro ele se converta, pois um homem convertido ou uma mulher convertida não carece cobrar dízimo, porque ele vai dizimar e ofertar. Então prega-se nas igrejas, tem que pregar sobre dízimo, mas não cobrar o dízimo. Nem em Gênesis e Apocalipse não se cobra dízimo na palavra de Deus, não se cobra. Até porque, para dizimar e ofertar, nós temos que ser dignos de ofertar, digno de dizimar a igreja, a casa do Senhor. A Bíblia diz que quando for dizimar e ofertar, reconcilie-se. Se reconcilie com seu amigo, com sua amiga, com seu irmão, com sua irmã. Peça perdão a ele, depois leve o dízimo e oferta, apresente a Deus no altar. Então, até para dizimar e ofertar, você tem que ser digno, meus irmãos e minhas irmãs. Então, nem sempre Deus vai aceitar os seus dízimos e suas ofertas, até porque, na maioria das vezes, o homem e a mulher vai dizimar e ofertar, muitas das vezes estão indignos, brigou, discutiu com o marido, brigou com o vizinho, falou mal, mentiu. Como é que a pessoa ela é digna de apresentar os seus dízimos e suas ofertas ao Senhor? Deus não vai aceitar, tá bom, meus irmãos? Então, eu sou contra a igreja que cobra dízimo. Tem que ser pregado os dízimos, pregar os dízimos e pregar para que o membro, a membra, elas venham se converter. E um cristão em si convertido, ele já vai andar de acordo com a palavra do Senhor. Ele não vai mentir, ele não vai enganar, ele não vai roubar, não vai falar mal. Ele por si mesmo, ele já se sente aí por amor. Porque se você não dizimar e ofertar por amor, Deus não vai aceitar também. Sejam suas ofertas, não é isso? Então, para se dizimar e ofertar, tem que estar digno. E um crente convertido, ele vai dizimar e vai ofertar sem carecer, que nenhum pastor e nenhuma pastora cobre dízimo. Porque você causa uma má impressão, causa a impressão que os membros são caloteiros, que os membros não estão pagando os dízimos. E muitas das vezes o cristão ele sabe que não está digno nem de ofertar, de dizimar. Então, pastores e pastoras, pelo amor de Deus, não seja dessa forma. É errado cobrar dízimo, não existe cobrar dízimo de Gênesis e Apocalipse, porque Deus só aceita se for por amor, de acordo com o seu coração, que Deus tocar no seu coração. Dizimar e ofertar, o cristão em si, convertido, ele vai dizimar e ofertar, sem carecer que ninguém cobre, tá bom, meus irmãos e minhas irmãs? E falando sobre falso profeta, você vai ver quem são os falsos profetas. O falso profeta, ele nunca prega o arrependimento e a salvação. O falso profeta, ele nunca vai pregar Jesus Cristo. Ele sempre vai se engrandecer. Ele nunca vai se sentir de menor. Ele vai sempre se exaltar. Os exaltados serão humilhados e Deus não serão abatidos. Deus não está no meio desse negócio. O evangelho de Jesus é pregado arrependimento. Arrependei-vos dos maus caminhos e sirva a Deus em espírito e verdade. Então, hoje aí é fácil ter discernimento, meus irmãos.
Tenha discernimento. Tenha discernimento. E olha aí, está uma nojeira os falsos profetas, os líderes religiosos, dono de grandes ministérios, que não olham, não está nem aí para a sua salvação, não está nem aí para a sua alma que se salva. Ela quer sugar o que você tem. Você tem uma casa, ela quer tomar a sua casa. Você tem um carro, eles querem tomar a sua casa. Querem tomar tudo que você tem. E se você frequentar a igreja deles, se não dizimar nenhuma vez, eles te expulsam da igreja. Eles têm amor à alma? Já que a palavra de Deus diz que nem todo o ouro do mundo, nem toda a prata, nem toda a cobre, nem toda a riqueza do mundo tem valor de uma alma. E essas igrejas aí, elas têm amor à alma, meus irmãos? Se você visitar a igreja 2, 3 vezes e não dizimar ou ofertar, eles pedem para você cair fora. Já te perguntam, vamos congregar aqui, porque se for tem que se enquadrar aqui no ministério. Então assim, não tem amor às almas, está de olho no seu dinheiro. Nós vemos aí líderes religiosos que têm canais de televisão, que têm emissoras de rádio, emissoras de televisão, e ali não é pregado o evangelho. Se fosse homem de Deus e os bons frutos, você acha que aquele canal de televisão seria para passar coisas do mundo, coisas mundanas, ajudando a pessoa a se perder? Claro que não. Se esses líderes religiosos tivessem um canal de televisão e tivessem emissoras, era para pregar o evangelho dia e noite. Tem um canal de televisão aí que eu vou falar o nome dela porque eu tenho orgulho de falar do nome desse televisão, desse canal. Chama Canal Novo Tempo. Não sou daquela igreja e não conheço os irmãos, mas de uma coisa eu lhe falo, meus irmãos, eu tenho observado há 17 anos que eu observo esse canal. É pregado o evangelho de Deus, o evangelho vivo, é um evangelho que não se pede dinheiro, não se pede nada. Se manda um DVD para você, um curso bíblico, tudo é dado de graça. Um DVD de pregação, uma palavra, oração, tudo que vocês pedem lá, solicita e precisa, é dado inteiramente de graça e é pregado o evangelho vivo. Hoje, para assistir programas cristãos, só dá para assistir do Novo Tempo. Tirando disso aí, o resto é uma baboseira. Agora, produtos ungidos, estão vendendo tudo, meus irmãos. Estão vendendo até esterco. Estão vendendo, faz a coluninha não sei da onde. Estão vendendo a fita não sei da onde, vendendo a rosa não sei da onde, vendendo a lama não sei da onde, o sabão em pó não sei da onde. Agora está tendo elementos, está tendo produtos ungidos para enganar o povo. Estão vendendo aí, meus irmãos e minhas irmãs, chapéu não sei de quem. Estão vendendo, fazendo, meus irmãos, política no meio das igrejas, enrolando a um e a outro, usando o nome de Deus, meus irmãos, usando o versículo da palavra de Deus santa para defraudar, para inventar uma campanha e sugar dinheiro das pessoas. Por que que a maioria das pessoas congrega nessa igreja e não prospera nem espiritualmente nem materialmente? Porque não estão buscando a salvação, estão buscando prosperidade, e Deus não dá prosperidade a ninguém. Próspero é quem tem Jesus no coração, que não vai fazer maldade nem uma formiga. Próspero é quem tem Jesus no coração, que não vai falar mal e não vai mentir. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. Aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é tempo de se converter. É tempo de observar, de ter discernimento. Se a igreja não está pregando o evangelho de Cristo, sai dela, povo meu. Abra os olhos, meus irmãos. A Bíblia diz que muitos serão chamados. Muito é muitos. Muitos. E pouco será escolhido. Porque observar os mandamentos do Senhor e cuidar em cumprir é uma outra coisa. Amor ao próximo é uma outra coisa. Jesus ensina isso. Amai o Senhor seu Deus sobre todas as coisas e a sua justiça, e até mais coisas vos serão acrescentadas. E amarás o seu próximo como a ti mesmo. Se eu amo o meu próximo, eu vou abençoá-lo, eu vou ajudá-lo, eu vou ajudar ele a levantar uma palavra. Se ele precisa de ser deslocado a um médico qualquer hora da noite, não tem hora, eu levo. Essas igrejas por aí, ela leva. Eu não estou falando, eu levo um exemplo para nós temos que levar. Essas igrejas, vai bater na porta dessa igreja pedir uma cesta básica, vai pedir um remédio, vai pedir para pagar uma conta de água que você está sem água, sem luz. Você é expulso da igreja paulada. Sabia, meus irmãos? Eles falam que não é casa de caridade. Então, cadê o amor ao próximo? Sai dessa, povo meu. Falsos profetas estão muito cheios. E é fácil de se enxergar os falsos profetas pelas suas atitudes, pelo seu poder. Veja se as suas coisas edificam a Deus e tem caridade. Porque todas as igrejas, nós somos as igrejas, vamos ser julgados pelas nossas boas e más obras.
Cadê as boas obras desses falsos profetas? Se a pessoa é falso profeta, é anticristo. Não se encaixa na palavra de Deus. Observe a sua igreja, meus irmãos. Observe o seu líder. Está sendo pregado o evangelho? Se não, cai dela, povo meu. Vá pela palavra. Vá pelo evangelho. O evangelho de Jesus é salvação. Prosperidade está no céu, porque aqui nós somos uma passagem de vida. Jesus manda nós cuidar o nosso caminho. João Batista, ele veio endireitar os caminhos para nós seguir Jesus. Então, hoje é a Bíblia no lugar de João Batista. Jesus veio e foi para preparar lugar para nós. Para ir até ele, nós temos que observar os mandamentos do Senhor, colocar em prática, praticar aquilo. Viver digno diante de Deus e diante do nosso próximo. Então, se você não está seguindo a Jesus, indo pela palavra de Deus, indo pelo ensinamento do homem, tem igrejas por aí que tem 2, 3 horas de culto, meus irmãos, pregando uma coisa que não tem nada a ver e não se fala nada a ver. Eu conheço os irmãos e irmãs que vai todo dia para a igreja, volta falando 1000 vezes num dia no nome do inimigo e não fala no nome de Deus. Não está tendo fruto, você não vê mudança na vida da pessoa, mudança de dentro para fora. Não é a pessoa crescer, ter carro, ter casa, não. É mudar aquela pessoa transformada, ter o brilho do Espírito Santo. Uma nova pessoa, um novo homem, uma nova mulher. Então não está tendo futuro para você aí. Você vai morrer e vai perder a sua alma para o inimigo. Sirva Jesus em espírito e verdade e vá pela palavra de Deus. Que a palavra de Deus é o conteúdo certo para te guiar até o reino de Deus. Pelo homem, pelos esses falsos profetas, eu vos adverto. Cai dela, povo meu. Sai fora. Sai fora, porque você vai perder sua salvação. E essas pessoas estão achando que vão levar para o inferno, porque por céu elas não vão. Vão levar dinheiro para o inferno? Meu Deus. Deus tenha misericórdia. Vamos orar pelas essas pessoas, para que Deus tenha misericórdia. Mas a Bíblia diz: ai daqueles que escandalizar, ai dos profetas que inventam leis, inventam suas hierarquias, inventam o seu ministério, pregam o evangelho fraudulento, um evangelho anatema, pregam totalmente o contrário da palavra de Deus, é anticristo. Ai desses, viu, meu irmão? Ai desses, meus irmãos. Tem uma igrejinha aí do seu lado, uma igrejinha humilde e simples, que o pastor humilde e simples prega o evangelho. Não vá para a multidão, não. Deus não quer quantidade, Deus quer qualidade. Deus quer o teu coração fiel, digno, amoroso e companheiro. Você está até 30 anos nessas igrejas e você já se examinou, você mudou de vida, você tem amor ao próximo, você é cheio da graça de Deus, da misericórdia de Deus, você é uma pessoa transformada, sem maldade no coração? Se não for, cai dela, povo meu. Vá pela palavra. A palavra é o material com que um homem e a mulher é lapidado, transformado num novo homem e numa nova mulher, cheio da bondade de Deus, cheio do amor de Deus e da misericórdia de Deus. Até a próxima, em nome do Senhor Jesus. Amém?